Fala pessoal, Latos falando, vamos lá pessoal, vamos para mais um Analisando Operações e tá bem interessante, eu tô ansioso para esse Analisando Operações aqui, vocês vão entender por que daqui a pouquinho, tá? Antes de mais nada, deixa eu explicar a tela dele aqui, né, só para vocês se basearem em saberem para onde eu tô olhando e quando eu tô comentando, tá? Vindo aqui da direita para a esquerda, Superdom, tá bom? Padrão, Superdom do cheio, do dólar cheio, com cross order, tá? Então, quando ele coloca uma ordem aqui no Superdom, ele está colocando uma ordem, na verdade, no mini, tá bom? Só para vocês se salientarem. Book aberto, onde eu consigo ver todos os players que estão por nível de preço, tá? Aqui embaixo ele tem um Times in Trades por ordem original, tá 3 minutos aqui, é porque ele só mostra os últimos 3 minutos de negócio, tá bom? Até para não deixar o profit pesado, tá? Ordem original, onde só mostra a agressão, não mostra o agressor. Aqui a gente tem um Times in Trades padrão, né? Também está em 3 minutos para não ficar consumindo muito processamento da máquina. Os negócios saem embaixo aqui, o último negócio sai com essa linha mais escura aqui. Logo abaixo Times in Trades, a primeira linha do book fechado, onde a gente consegue ver quantos lotes tem por nível de preço e se está com spread. Ó, aqui, por exemplo, está 29,53. Puta spread, tá? Aqui a gente tem o WDO, né? A boletinha com dólar, o mini dólar aqui, tá? Ele deixa ali com 2, 4 e 10 contratos. Aqui em cima ele tem a boletinha do mini, tá? Do mini índice. Aqui a gente tem um book fechado, tá? Aqui a gente vê quantos lotes tem por nível de preço. Tem um relógio aqui e aqui aquela previsão do ajuste do dia, tá? Olhando aqui em cima, a gente tem o ranking dos maiores vendidos e dos maiores comprados, tá? Vale lembrar que é tudo no diário. A gente tem aqui a grade de cotação, onde ele deixa ali o mini, deixa o índice, deixa o IBOV e empresas de setores específicos que compõem o IBOV, até para ajudar no entendimento para operar o índice por contexto, tá? Tem ali bancos, varejo, DIs, perfeito. Aqui a gente tem a grade de ordens executadas aqui, tá bom? Vocês vão perceber que logo aqui, ó, aqui abaixo dos rankings, ele deixa aqui a quantidade de lotes que ele está pendurado, pendurado não, perdão, quantos lotes ele está posicionado. Fica bem abaixo aqui, na hora que ele estiver operando, ele mostra, tá bom? É isso. Então essa é a tela dele, uma tela muito parecida com a minha, tem alguns detalhes a mais que ele colocou ali, né? Ele deixa colorido aqui, ele comentou comigo que ele deixa colorido por causa do ranking, fica mais fácil identificar no ranking, mas vale lembrar que deixar o Times in Trades colorido não é porque ele está marcando um player ou outro, tá? Simplesmente porque fica mais fácil ele perceber parceria quando você deixa os players com qualquer cor no Times in Trades, tá? Não é para marcar nenhum player, nada disso, certo? Bom, mas vamos lá então, vamos falar aí com Matheus. E aí, Matheus, tudo bem? Oi, Jeff, tudo bem? E você? Tudo bem. Primeiramente, obrigado pelo seu tempo, obrigado por disponibilizar sua tela aí. Fico muito feliz aí, acho que vai ser bem interessante a gente analisar aí. Você sabe que é a primeira vez que a gente vai analisar fazendo analisando operações com uma única operação, né? Uhum. Por isso que falei que eu estou bem empolgado, porque o Matheus, ele trabalha bem mercado, né? Ele gosta de trabalhar mercado, opera maior, e então foi uma operação longa aí, uma operação de acho que quase 20 minutos, né? 22 minutos. Por aí. Tá? Então vai ser bem interessante ele trabalhar essa posição. Já a gente fala do operacional dele, mas me fala um pouquinho de você, Matheus. De onde que você é? Quanto tempo está no mercado? Quanto tempo conhece a gente? Eu estou no mercado... Primeiro, eu sou de Ribeirão Preto, chamo Matheus. Estou no mercado desde abril de 2019, ou seja, vai fazer 3 anos e meio quase. Legal. Comecei direto com a Latos, tive a sorte legal. de começar direto. E história de sempre, né? Primeiro ano quase inteiro de perdedor, depois começa a ficar um pouquinho no 0 a 0 e até hoje a gente está batalhando aí para viver de mercado, né? Cada dia evoluindo mais, né? Com certeza. Muito legal, muito legal. Bom, vamos lá? Tá pronto? Tá tranquilo? Tranquilo não, mas estamos aí para isso. Legal, legal. Bom, vamos lá então. Essa operação, vamos lá, deixa eu só parar aqui. Essa operação aconteceu no dia 10/8, tá? Esse dia 10/8, ele tinha uma característica muito interessante,
que a gente estava com uma expectativa muito alta sobre dados de inflação ao consumidor americano, né, que é o famoso CPI, onde esse dado poderia mostrar deflação na economia americana, né? São dados que estariam contabilizando ali a queda, o petróleo vinha caindo, né? Então tirando um pouco da pressão inflacionária dos Estados Unidos. Então a gente tinha dois cenários aí. Caso esse CPI viesse muito forte, a gente veria um estresse gigantesco no mercado, justamente porque o mercado estava enxergando que assim, puta, se o CPI, se a inflação continuar vindo forte, o Banco Central americano não tem outra alternativa a não ser muito agressivo com juros. Estava se falando até mesmo de 1 ponto percentual de alta de juros lá na economia americana. Tá? E tinha o contrário também, que caso o CPI viesse abaixo do que era esperado, tiraria toda essa pressão de um Fed, de um Banco Central americano mais agressivo com questão de juros. Então, a gente tinha dois cenários. Se viesse muito bom o dado, a gente teria um cenário de estresse, ou seja, dólar para cima, bolsa para baixo. Tá? Essa era a expectativa. Ou, se tivesse um alívio nessa inflação, a gente teria uma festa no mercado, que aí seria dólar para baixo, bolsa para cima, S&P para cima, Nasdaq para cima. Tá? E, então, esse era o cenário, certo, Matheus? Não saiu. É isso ou não, Matheus? Não te ouvi. Isso, exatamente. Era o dia do CPI. Perfeito. Então, perfeito. Vamos lá. Essa operação é longa, ó, das 9h30, exatamente a hora que saiu o CPI, né, até 9h54, tá bom? Então, esse tipo de operação... Por que eu estou empolgado? Porque isso mostra o quanto é importante você estar bem informado, o quanto é importante entender o contexto, né, para saber qual reflexo que pode ter um determinado indicador, qual que é a importância dele, por que ele é importante nesse momento e qual a capacidade de movimento que ele pode ter em cima disso, qual hora vai sair, tudo isso é preparação, se preparar para o mercado. Tá? Então, vamos lá. A gente, só para ficar claro, com a operação longa, o pessoal colocou para rodar em 1,25 para ser um pouco mais ágil a tela, porque tem alguns momentos que fica muito lento por causa do mercado dar uma esfriada, então por isso, certo? Bom, vamos lá. Ó, deixa eu ver aqui, ó, 9h30 e 29. O dado aparentemente já saiu. Ó, o mouse dele está ali. Aparentemente seu profit está travado, hein? Ó, rodou ali. Ó, uma coisa interessante, ó. Tá saindo negócio no Times in Trade. Se vocês notarem ali no Times in Trade, está saindo negócio a 12. A linha de baixo do book ali, ó, preço de compra 29, preço de venda 53,5. Tá? O que acontece? Quando tem algum grande movimento, uma notícia importante que entra uma quantidade absurda de fluxo na B3, é normal as plataformas darem uma engasgada. Não é nem a plataforma, é a própria B3 que dá uma engasgada. Então, o Times in Trade está ok, está mostrando o preço exato, mas o book ali dele ali está meio travadão, está meio enroscado ali. Tá? Então, só para o pessoal salientar, se baseie sempre no Times in Trades ali. Tá? Ó, o mercado está no 29, né? Ó, tá vendo? Eu estava olhando a linha errada. Ó. Só parar um pouquinho, ó. Até a gente fez uma coisa interessante. Se vocês notarem, ó, ali está os dados de CPI, tá bom? Tem a agenda ali, 9h30. E o CPI, que é o IPC ali, a expectativa do anual era 8,7, veio 8,5, veio abaixo do esperado. E o mensal era esperado 0,2, veio 0, veio zerado, ou seja, veio dados deflacionários pensando no mês. Tem o outro ali que é importante também, que é o IPC núcleo, que é mais importante ainda. Vale lembrar que o IPC núcleo, ele tira dados voláteis. Ele é um dado que exclui itens voláteis como combustível e como alimentos. E ele também veio deflacionário. A expectativa era 0,5, veio 0,3 no mensal. O IPC núcleo anual, a expectativa era 6,1, veio 8,9, ou seja, todos os dados vieram deflacionários. Tanto o IPC, o CPI normal, quanto o núcleo. Ou seja, os dados vieram abaixo do que era esperado e isso, em teoria, gera uma movimentação positiva no mercado nesse atual cenário. Tá? Num cenário normal, onde não se tem preocupação com política monetária, isso mostraria uma certa desaceleração da economia. No caso aí está mostrando uma desaceleração da inflação, o que é positivo para o Banco Central não vir a atuar mais agressivamente com a questão da taxa de juros, tá bom? Então só para pontuar aí, ó, ali ele enfiou 10 contratos ali a 9,30 e 45, mesmo com o DOM travado ali, mesmo com a questão
dos lotes ali do book travado, tá bom? Então ele vendeu 10 ali, ó, ele está vendido em 10, vendeu no 12,5. Ó, ali, ó, aquilo que eu comentei com vocês, ele mostrou ali, onde tem 10 vendidos. Vamos lá. E ó, tá querendo vender mais, hein? Pergunta, Matheus, a confiança, mesmo com o profit travado ali, a confiança era baseada porque você se preparou e sabia exatamente o que poderia acontecer com os dados, certo? Exatamente. Nesse momento também estava vendo correlações de S&P, S&P moedas tá subindo forte nessa hora, emergentes. né? Tava puxando muito, mas muito. Nossa, eu tava vendendo até a mãe nesse momento aí. Beleza, vamos lá. Mercadinho ali, ó. Ele vendeu mais 10, ó. Vendeu 10 no 112, 10 no 108 ali. O preço médio dele tá ali no 110 por enquanto, né? Em 20 contratos. O mercado ainda tá cambaleante, ó, mas está no 106,5 ali, tá saindo negócio. Ó, a galera socou até praticamente o 100 ali, deram uma defendida, a XP deu uma defendida. Né? Aliás, Dell socou ali no lote que estava pendurado da XP. Ó, a galera batendo, trouxeram, agora deram uma limpada ali, trouxeram ali para a região do 110, 109, 110. Eu vejo seu mouse andando para lá e o mercado acontecendo aqui, dá uma incomodada em mim aqui. Ih, fechou o profit. Travou? Não, o Project estava travado demais. Eu resolvi reiniciar ele Para ver se volta os books voltava. a rodarem, né? Isso. Perfeito. E realmente voltou a Você é um funcionar. cara que tá Você é um cara que tá confiante no cenário, né, bicho? Se desligar a plataforma, posicionado, agora voltou ao normal, ó. Ó, tá vendido em 20, com preço E médio não de errar a 100. senha de primeira. Ó. E já tá querendo enfiar mais, ó. Opa, deu um errinho ali, tá na conta errada, né? Ah, lá enfiou mais 10 no 97, ó, o mercado totalmente a favor, tá agredindo, fazendo médio para frente. Uma coisa importante aqui, né? Ele enfiou no 112, enfiou no 108, enfiou no 97, né? Sequencialmente, claro que essa do 97 ele fechou e abriu a plataforma para depois enfiar, mas tudo ele fez o quê? Médio para frente. O que eu incentivo muito. O que eu não incentivo é fazer o contrário. O mercado vai vindo contra e enfia mais, vai vindo contra e enfia mais, vai contra e enfia mais. Tá? Então, no caso aí, ele fez 3 vendas sequenciais, 12,5, 108 e 97. Perfeito. Vamos ver aí, ó, o mercado está aí 92, ó, porrada que deram para baixo ali, BTG, ideal. Né? Vamos ver se vai fazer uma parcialzinha. O mercado voltou ali para a região do 100. Ó, fez uma parcial aí em 93,5, perfeito. Realizou 4 contratos, está em 26 ainda. Ó, o preço dele está 5,110 ainda, mas o mercado está no 96. Ó, o bicho é brabo, hein? Tá querendo enfiar mais, é isso? Eita porra! Enfiei mais 10. Enfiou mais 10 ali no 99,5. Tá com 32 contratos com preço médio a 5,107. O mercado está no 5,100. Perfeito. Vamos ver se ele vai realizar rápido aí. Porque você enfiou 99,5, né? Então tá em cima do preço do último lote aí, negócio. Vamos ver. O mercado tá vivendo efeito. Ó, o Morgan deu enfiada ali, braba. Continua vendendo o Morgan ali. Vale lembrar que a liquidez é o maior vendido, o ideal é a maior comprada por enquanto. O mercado está segurando a região do 100. 100 é uma região importante. Mas eu lembro que nesse dia o índice estava subindo forte, S&P subindo forte, Nasdaq subindo forte, né? Então você está dentro do cenário. Ó, mercado indo a favor ali, 96, 95. Opa, fez mais uma parcial 94,5, perfeito. Está ali com 24 contratos a 5,114, 20 agora, fez mais uma parcial 95,5. Me fala uma coisa. Por enquanto, tudo que eu vi, perfeito. Agressivo, dentro do cenário, sem grande preocupação. O mercado andou a favor, fez parcial. O mercado voltou um pouco, se enfiou mais de novo, porque viu uma oportunidade ali, enfiar mais 10 ali na região do 99,5.
Tá tranquilo na venda aí? Vi que você está fazendo parcial bonitinho, o mercado dá a oportunidade, você faz parcial. Como que tá? Me fala um pouco como tá a sua expectativa nesse dia. Tô vendo que você está bem tranquilo. Não gostei muito do seu mouse navegando, mas é porque você estava ajustando a janela ali, ok. Tranquilo por enquanto. Nesse dia eu estava totalmente tranquilo, via o contexto inteiro, S&P puxando, moedas caindo, nosso índice também puxando, então estava muito tranquilo. Mas todos os momentos que eu entrei com mais 10 lotes, eu sempre assim tinha a noção que se rompesse o 100, mais ou menos o 103, Perdesse, né? 105, já tá. Não, se para stop que eu digo. Ah, para Se stop, romper, perfeito. isso, eu estoparia mais ou menos naquela região, que seria É, ainda assim uma operação isso, positiva. isso seria a minha próxima pergunta, né? Mas vale lembrar uma coisa importante, né? Ia perguntar onde que está o stop, até porque o preço médio dele está no 114, né? E o mercado está ali em 97. No caso, em dias mais voláteis de notícia, eu particularmente não gosto de deixar stop pendurado. Por quê? O mercado Sim, chacoalha tanto, pega seu stop, ex- vai embora, você vai ficar puto, tá? Em dias de exatamente. notícias importantes que chacoalha muito. Em dias normais, você vai protegendo a sua operação com stop. Tá? É essa mentalidade que você tem ou que você não coloca stop mesmo? Eu tô tendo manter esse hábito, não tinha. Depois de levar muito na cabeça, eu tô começando a colocar o stop na máquina. Porém, em dias voláteis não tem como. Realmente, Porque chacoalha assim, muito, aí eu concordo plenamente, mas nesse caso aí... Mas é isso, você tá batalhando... Você assiste analisando as operações dos outros? sim, É. sim, todos. Você vê que eu bato muito nessa tecla de stop, né? De proteger a operação com stop e ir arrastando stop junto com a operação. Em Exatamente. dias voláteis assim, acho totalmente coerente não deixar pendurado, a não ser que se deixe muito longe, porque chacoalha mesmo. Né? Ainda mais uma notícia tão importante, tão esperada pelo mercado como era o CPI. Sim. Tá? Mas vamos lá, por enquanto tá perfeito aí, fazendo o parcial certinho. Vamos lá. Está vendido em 20 ainda, com PM a 5,114. Vamos ver, está no 100 novamente, brigando no 100. Ó, enfiou mais 10 no 100 ali, no 102 ali. Vale lembrar que ele não está fazendo o médio para trás, tá? Só para ficar claro, porque o preço médio dele, eu levo sempre em consideração o preço médio da pessoa, né? Qual é o meu preço médio? Para eu perceber se eu estou fazendo médio para frente ou para trás. Para trás é quando eu estou fazendo contra o meu preço médio. Para trás seria se o mercado tivesse no 120, ele com o PM no 110 e vendendo mais. Isso seria médio para trás. Como o PM dele estava no 114 e no 100, 102 ele vendeu mais 10, ele está fazendo médio para frente. Você leva muito em consideração a proporcionalidade, ô Matheus? Porque acho que isso é muito importante para não estragar preço médio, né? Então você estava vendido em 20, você podia enfiar até no máximo 20 para fazer médio para frente, não mais que isso. Você erra nessa mão assim ou você é tranquilo nesse aspecto? Porque eu vi que você gosta de botar lote no mercado. Isso. Gostei de Às ver. vezes eu realmente erro nessa mão. Às vezes eu tô com um PM muito grande, mas ainda assim entro mais pesado do que deveria e acabo arriscando uma operação que já era vencedora, colando o preço médio. Então, esse é uma falha Porque que isso te deixa complicada. nervoso, né? Porque quando você está com um preço médio confortável, você pensa mercado, você analisa ele, você olha para ele de uma forma coerente, porque você está dentro do flow ali, você está tranquilo Sim. com sua posição. Quando você aumenta mais do que deveria a sua posição, seu preço médio cola, vem muito próximo da onde está a sua posição. Qualquer chacoalho do mercado te incomoda. E aí Sim. você para de prestar atenção no mercado e fica preocupado se a posição está boa ou não está, se a posição vai dar ruim, não vai, quanto dinheiro está ganhando ou perdendo devido a essa exposição maior. Então essa questão da proporcionalidade é sempre importante. Você só pode fazer o médio para frente proporcional à mão que você está. Estou vendido em 10? Posso vender mais 10. Estou vendido em 20? Posso vender mais 20. Não estou vendido em 20 e enfio mais 30, mais 50. Porque aí você estraga todo o seu preço médio e é como se você tivesse entrado naquela hora. E aí toda operação que você está trabalhando com preço médio vai por água abaixo e mais do que isso, seu psicológico também vai por água abaixo, porque você está, caramba, estou devolvendo dinheiro, puta, não sei o quê, devia ter feito, não devia ter feito. E aí vem aquele incômodo e aí você começa a pensar 1 milhão de coisas menos mercado. E parece que qualquer movimento contra vai te topar. E quando você está com um preço médio tranquilo, com uma posição tranquila, você percebe que é só o chacoalho do mercado.
né? Então, esse senso de tranquilidade é sempre importante prevalecer. Uma das formas Sim. é, sem dúvida nenhuma, primeiro, confiar no cenário, que nem você está confiando, saber o porquê que está fazendo aquilo. E segundo, sem dúvida nenhuma, é não se expor a mais do que deveria, principalmente para não estragar o preço médio e também não tirar a sua tranquilidade em cima do cenário. Certo? Sem problemas. É isso, é uma coisa que eu estou trabalhando ainda, porque acho que até mesmo nessa operação vai acontecer isso, de aumentar a mão mais do que deveria. Tá, vamos analisar. Vamos ver já já. Não sofre por antecipação, não. E ó, você vendeu mais 10 no 102 ali, o mercado tá no 102. Tá no 102, 101. O 100, o bola a bola é uma briga mesmo, é um patamar importante, ó, perdeu o 100. Opa, parcialzinha de 4 ali, perfeito. Tá com 26 contratos, PM5 112. O mercado volta para o 100, regiãozinha importante, né? Região que briga bastante. Mas o cenário não mudou. O CPI trouxe tranquilidade, trouxe movimentação. Se vocês olharem ali, o índice está com 1,37 de alta e o dólar está com 1,11 de queda. Então está a 100% dentro do cenário ainda. Ó, comprou mais 4 aí no 100, perfeito. Está com 22, com PM no 105, 115. Né? Assim, agora comprou mais 2 aí. Então, ou seja, os 10 que ele vendeu no 102, ele zerou tudo. Ele está com 20 contratos com PM a 5,115. Perfeito. Por enquanto, perfeita a operação aí. Nesse momento eu olhei o financeiro e você vai ver que o operacional vai começar a mudar por causa disso. Já abalou, né? Já deu aquela Já incomodada, né? fiz uma parcial de 10, por exemplo. Ó, verdade, ó. Ó que interessante que ele citou aqui, ó. Eu percebi que ele foi ali, eu não vi, nem reparei quanto está o seu financeiro, mas eu percebi que você foi ali, voltou, e na sequência você estava comprando mercado, até olhei para ver se você estava querendo zerar a operação, mas como você estava com 24, falei, acho que não quer zerar a operação. Aí você me toma 10 e me toma mais 4, né? Então você estava com 20, agora está só com 6, justamente porque... O que você sentiu ali? Você sentiu, esse financeiro tá bom para mim, vou proteger ele? Ou, puta, não posso perder esse financeiro aqui, puta, melhor diminuir a mão? Qual foi o sentimento ali? Nesse dia, na verdade, teve dois sentimentos muito grandes. Um, que na semana anterior, na sexta-feira, teve o payroll. Que Sim. foi quando teve um movimento muito brusco de alta para o dólar e depois começou a realizar. Ah, mas demorou, né? Demorou. Então, nesse Porque dia o foi dia do uma payroll, das... eu lembro que a gente fez a leitura perfeita do cenário, saiu o payroll, o Isso. dólar explodiu, porque veio muito forte o payroll, mostrando que isso, muita gente empregada ia pressionar a inflação americana, né? O dólar explodiu, bolsa caiu pra caramba, e Isso. depois o mercado entrou em realização, né? Mas demorou para acontecer isso. Então, mas nesse dia foi uma das minhas maiores falhas, que eu segurei uma posição que não deveria. Achou que ia Apesar subir de não pra ter sempre. feito exatamente. Então, quando eu acabei vendo esse financeiro, me remeteu a essa sensação do payroll de deixar voltar demais, e além disso, é muito mais do que minha meta diária. Então, aí eu resolvi reduzir a mão de uma forma drástica ali, sem muito Mas aí a pergunta contexto. é, você reduziu essa mão porque falar, puta, tá bom para mim, já tô mais com a minha meta, eu lembro que eu fiz na sexta-feira, então eu vou mais cauteloso, ou, vou zerar aqui, vou esperar o mercado subir, vou enfiar de novo, ou qualquer coisa do gênero. O que você pensou ali? Foi mais para proteger a meta e não cometer o erro de sexta-feira? Exatamente, foi bem mais por causa da meta e para não cometer o mesmo erro de É sexta. porque você foi ignorante ali, rapidinho você zerou É, 10 a 98, mas 4 a 100 ali, ficou só com 6 contratos. exatamente. Ok, o PM ficou ótimo, 5,155, está protegido, um bom valor financeiro ali, mas a pergunta é, você parou de confiar nessa hora, você parou de confiar no mercado, no cenário? Então, você vai. O mercado, a próxima tela vai mostrar como eu comecei a operar diferente e perder oportunidades exatamente por ter olhado o financeiro. Por Tá. ter não Você sabe que eu desconfiado do odeio, você sabe contexto. que eu odeio olhar financeiro, né? Eu sei aonde eu entrei, eu sei onde fiz parcial, eu tenho mais ou menos na minha cabeça como que está a minha posição. Eu não gosto de ficar olhando. Eu acho que realmente tira um pouco a concentração. Seja Sim. financeiro positivo, seja financeiro negativo. Por isso que eu gosto de eu mesmo gerenciar na minha cabeça enquanto estou operando ali essa questão de valor. Porque realmente incomoda. Hoje em dia não me Sim, destabiliza, mas incomoda. exatamente. Perfeito, vamos lá. Vamos ver o que mudou na sua cabeça aí. Tá? Você está com 6 contratos,
Agora está com 4, zerou mais 2 ali, né? Está com 4 contratos, PM 582. O mercado nem, na minha opinião, nem deu motivo para você sair zerando o contrato ali, mas enfim, zerou tudo em cima do 100 aí praticamente. Ó, a Futura deixou o lote ali, limparam o lote dela, a Bradesco já veio bater, o mercado perdeu o 100 de novo. Deu aquela acalmada, ainda está em volta do 100 ali brigando, normal. Bola a bola é sempre muito importante. Você continua com 4 ali, o preço médio está excelente. O guide deu uma enfiada ali, você continua vendido, mas até tá com a mão fora da boleta ali, ou seja, tá esperando. Tá esperando o quê? Perdeu 90? Teoricamente, sim. Tá. Eu tô olhando para isso, meu. Eu tô olhando pro 90 ali. Galera vendendo, tem comprador, mas a galera tá vendendo bem. O mercado já deu aquela acalmada, mas estão forçando para ficar abaixo do 100. O índice já tá com 1,5 de queda ali. De alta. Desculpa, de alta. E o dólar tá 1,20 ali de queda. O cenário ainda muito respirando a notícia, né? 10 minutos depois das notícias. E ó, a galera continua batendo. Parceria ali, ó, Ideal, Bradesco, JP Morgan, UBS. O mercado deu uma mornada, tá mais lento, mas não mudou o cenário ainda. Cadê seu mouse? Tô procurando seu mouse. Tá na segunda tela. Provavelmente. Ah, beleza, ó. Ó o 90 aí, vamos ver se vai enfiar na pera do 90. Ih, começou a hesitar, hein? Tava mais Demais. agressivo. Ah, agora eu entendi o que você quis dizer. Ó, o cara que tava operando antes de olhar o financeiro não é o mesmo. Porque você teria enfiado aí sem medo de ser feliz nesse 90 aí. Já tô contestando em enfiar 4, já tô testando em confiar 10. Ó, realmente tá começando a hesitar. Tá abalado. Tá sentindo um pouco o psicológico aí, hein? Ó, tá querendo enfiar 10, vamos ver se vai enfiar na pera do 80 pelo menos. Ó, o Matheus, antes de olhar o financeiro, tinha enfiado 90 e já estava fazendo parcial aqui embaixo. Interessante isso, né? Interessante. E sabe, antes de continuar aqui, eis aquela grande questão que você olha para o financeiro, você não quer perder aquele financeiro, aí você começa a hesitar, né? Porque o que você poderia fazer, já que você quer proteger o financeiro? Começa a atuar com 2 contratos só, não ia ferir o seu financeiro e você poderia continuar sendo agressivo como você porque para mim claramente você é agressivo, não tem o que executa a ordem, do jeito que você executou ali, é um cara muito agressivo, que é o meu padrão, eu sou muito assim, eu acho que quando eu confio, sai de baixo, sai da frente, porque eu vou para cima do mercado, eu aproveito as oportunidades. Deu para ver que você tem um pouco desse perfil aí, acho que vai evoluir cada vez mais nele ao longo do tempo, né? Mas olhou o financeiro e falou, tá bom para mim, acho que vou proteger, porque eu não quero cometer o erro que eu cometi lá no payroll. Tá certo no pensamento, mas a atitude poderia ser diferente. Bom, eu preciso proteger mais o meu valor financeiro, então eu vou atuar menor. Sim. Tá? É o primeiro pensamento que você poderia fazer. Tá? Opa, o financeiro que está ali está bom. Mas eu continuo confiante, o cenário continua claro para mim, os motivadores não mudaram ainda, então eu posso muito bem continuar fazendo operações. Né? E lembra do loss from top? Que é pegar 20% da sua meta e colocar como stop que te deixa, perdeu aquilo, para de operar e está lindo o dia? Sim. Né? É um momento desse que é para usar, porque aí você pode usar até mesmo a sua mão que fez você conquistar a meta. Sim. Tá? E o mercado não te dá dado sinal nenhum ainda de realização, de nada, chegou no 100 estresse, ali, nada. segurou, Segurou socaram ali, claramente não... E o 90 ninguém perdeu direto pro 80. Exatamente, exatamente. E você vê que você hesitou, né? Vamos ver a continuidade disso. Tá querendo enfiar no 80 ali.
Ó como você tá hesitando, bicho. É? Sim. Enfiou mais 10 ali no 80. Tá vendido em 14 com PM5 109. Enfiou mais 10. Voltou o cara agressivo. Enfiou mais 10 no 83 ali. Já escondeu o PM, já tá um pouquinho incomodado, né? Já. Vamos ver se vai realizar rápido. Cadê o stop? Ele não deixou um stop na máquina, porque agora é a hora de como você está com um lote maior, é a hora de, e não está com a confiança tão grande, é a hora de você proteger, colocar um stop ali, justamente para você não devolver o dia. Porque aí, até parando aqui para comentar o dia anterior, porque tudo que você está fazendo aí, você corre o risco de fazer o que você fez na sexta-feira. Pensa assim, lá no 100 você zerou toda a posição boa que você estava, certo? Sim. A posição que você estava com 20, zerou 16 ali no 100, 14 no 100 ali, 16 acho que você zerou, né? E ficou só com 4 ali. Aí aqui embaixo, 20 pontos depois, você aumenta a mão até maior do que você estava lá em cima do 100, correndo o risco, se o mercado voltar para o 100 com a posição que você está, arrisco dizer que você devolve o dia. Provavelmente. Já está muito próximo. Você devolve o dia. E aí eu não vejo você com stop, com proteção, nada disso. Então aí é aquela hora que esse tipo de dia assim, depois dessa aula também, se analisando, é o momento de você pegar, anotar algumas coisas que você está fazendo, que eu estou anotando, para você não deixar isso acontecer de novo, em outro momento. Por quê? Nesse momento, já que você estava preocupado, a meta que você tinha feito, então, financeiramente, estava satisfatória, por isso você zerou rápido a maioria dos seus lotes, né? Porque você não queria devolver aquele dinheiro, para você estava bom. E aqui embaixo você aumenta a mão desproporcionalmente, né? O mínimo que você tinha que fazer aí é colocar um stop. Um stop é onde assim, puta, se eu travar aqui, se tudo der errado, esse stop me tira e eu não saio do dia negativo ou não saio do dia 0 a 0. Tá? Porque senão, e o que acontece? Não sei a continuidade daqui, mas se o mercado voltar lá para 90, 95, sua cabeça foi pro beleléu. Porque aí você não vai estopar mais, porque você já devolveu boa parte do seu lucro. Se bobear, você vai colocar mais lote no mercado e é o dia que dá aquelas merdas homéricas. Aonde que você faz um dia fantástico, um dia bosta. Um dia onde você quer se enfiar num buraco. Né? Aquele dia que você fala, puta, mercado não é pra mim, puta, não sei o quê. E vem todos aqueles pensamentos negativos ruins. Tá? Então, falta um pouco de proteção aí. Tá? E nesse caso, é usar o loss front top com proteção. A proteção é em cima do que você pode perder, o que você aceita perder. Né? E aonde eu achei que você ia ser agressivo, você não foi. Onde eu não seria tão agressivo, você foi. Que foi na região do 80, 83 ali, o mercado voltou um pouquinho. Eu acredito que essa entrada no 80 foi mais aquela sensação de perdi o 90, vamos recuperar no 80, sabe? Então, por a confiança ter sido abalada quando eu vi o financeiro, não entrei no 90, aí no 80 você fica pensando, putz, devia ter entrado. Isso dá problema. Tem que tomar cuidado com isso, cara. Isso dá problema. Tomar cuidado com isso, tá? Mas no mínimo aí a proteção aí é o stop na tela, tá? Sim. O stop na tela é super importante nesse aspecto. A pergunta é, você ainda estava analisando o cenário aí ou se já estava no calor do mercado? No calor do Nesse movimento? Eu ainda estava analisando o mercado porque eu ainda estava posicionado no S&P. Então, eu ainda estava analisando pelo menos isso. Tá. Então, Beleza. pelo menos no mercado americano eu estava observando. Né? Que é um bom termômetro. O pessoal que ainda não opera fora, pelo menos acompanhar a movimentação do S&P para entender a correlação. Nesse dia estava extremamente correlacionado. Se a gente trazer para os momentos atuais, a gente não está tendo correlação com o cenário externo, né? Não tão gritante, mas nesse dia estava extremamente correlacionado. Né? Nesse dia eu também estava comprado no S&P e estava vendido em dólar. Né? Então você estava raciocinando ainda, você não estava já mais no calor da operação e não olhando para mais nada. Mas que nem você falou, já devia ter um stop na tela porque o mercado já não estava mais volátil que nem na hora da notícia. Então você não tem mais o risco de aí, pegar Mateus, e depois voltar. Exatamente. Claramente aí se o mercado volta para 90, 95, pelo perfil que você tem, você ia enfiar mais e não ia estopar. Sim.
Entendeu? Você ia deixar o mercado Uhum. te estrangular, ir até o 100 ou até se bobear acima dele. Ainda mais se ele voltasse violentamente, você não ia estopar. Por isso que é uma proteção contra você mesmo. Eu falo porque eu já Sim. fiz muitas vezes essa merda na vida. Tá? Uhum. Hoje em dia eu me protejo, que ele tem várias travas contra mim mesmo, justamente por isso. Para não deixar isso acontecer. Porque aí um dia excelente vira um dia de merda. Né? Justamente porque a gente não respeitou alguns detalhes ali e também não se protegeu de si mesmo. Né? Isso é Sim. importante. Mas vamos lá, vamos ver como que foi. Você enfiou mais 10 ali no 83, tá ali com 24 contratos com PM no 98. Ó, o mercado tá no 80 ainda, o PM seu tá bom, não tá ruim, né? Mas como eu falei, se voltar pro 100, você zerou o dia. Beleza, pendurou uma parcial ali, ó, deu um comprabid, 2 comprabids no 80, né, para fazer parcial, show, pegou uma delas, pegou a segunda, tá com 16 contratos a 5,107, show de bola. Já mitigou bastante o risco aí, né? Pelo menos o que você vendeu no 83 já fez parcial. Ah lá, ó o bichão, vamos ver se vai... Ó, no mínimo aí, para ser ruim o stop, você tinha que ter um stop no 90, cara. Sim. Porque aí você pode usar, mas tinha a volatilidade e tal. Então bota no 90 ali que, meu, se ele chacoalhou 10 pontos, você tá errado. Né? Uhum. Mas vamos lá. Tá querendo perder 80. Ó, XP com lote. XP Zona colocou um iceberg ali, acho que no 81, meu. O mercado deu uma enroscada nessa região do 80. É bom, pelo menos você não tá no 10 querendo vender mais ali. Tá tranquilo por enquanto, né? Ó, Guide deu uma enfiada ali. Não teve parceiro por enquanto. PM está no 107, vamos ver se vai estar, pelo jeito está querendo enfiar mais um pouco ali. Enfiou mais 10 no 85,5. Percebe? Ó, você enfiou na hora limpar o contra, né? Sim. Mas não que você esteja errado ainda, acho que você está dentro do cenário ainda. E ainda está fazendo médio para frente. Vamos ver se vai correr para fazer parcial assim que o mercado permitir, né? Boa. Duas parciais ali no 82, 81,5, perfeito. O PM está lá no 106, mas com 18 contratos. Tá com mais uma para sair no 81,5. Cancelou a ordem. O mercado continua vendedor, né? Apesar de ter comprador, continua vendedor. Ó, fez mais uma parcial de 4 ali no 80,5, perfeito. PM 14 contratos, um PM 514, muito bom mesmo. Cara, por enquanto, é só parar aqui rapidinho, eu só pontuo duas coisas. Primeiro, você se destabilizou um pouco com o financeiro, Sim. né? Que aí você hesitou um pouco, né? Acho que você desesperou até um pouco, né? Que você viu o financeiro já saiu zerando 14 contratos, Sim. né? Acho que não precisava tanto isso. O máximo que você podia fazer é colocar um stop. Puta, meu financeiro tá bom aqui, deixa eu colocar um stop de proteção aqui. Se o mercado continua indo a favor, show de bola. Se ele voltar contra, miséria, e eu estou satisfeito com esse valor aqui, que já é um pouco a mais do que a minha meta do dia. Tá? Sim. E a segunda a questão é que depois do que você fez ali, você não gerenciou stop também, né? Mesmo depois enfiando a mão aqui embaixo. Show de bola, você está dentro do cenário, como você comentou, você estava comprado em S&P, então você está sentindo o termômetro ali da correlação. Perfeito isso. Mas proteção é proteção, cara. Se entra um cara violento aí realizando contra a posição, se você não está com stop, você não vai zerar na mão. Você não vai aceitar o stop. E aí aqueles dias maravilhosos viram dias bostas, tá? Então, detalhezinhos para deixar bem claro. Tá com uma posição confortável, tá com um valor financeiro confortável, cara, começa a proteger a operação. Começa a deixar um stop na tela para se proteger de si mesmo. Porque se tiver um movimento contra forte, você não vai zerar. Pelo contrário, você vai ter o instinto de enfiar mais, porque você é um cara agressivo.
Entendeu? Então Tá. isso é importante. Ó, 0 mais 4 ali, perfeito. PM, ó, 6 contratos. Perfeito. O mercado andou a favor ali, você botou no bolso mesmo. Está com 6 contratos, com PM 5, 162. 0 mais 2 agora, PM no 5, 203. Perfeito. Nesse momento, o S&P já tinha começado a estabilizar, então, e as moedas também dos emergentes se estabilizaram bem. Show. Então, eu acabei começando a não pensar mais em aumentar a mão E sim, para botar no só... bolso o contrato. Mas por que não Exatamente. pensou no bendito stop ali para proteger a operação? Hã? É um Você hábito que eu tenho que coloca o começar a stop ali com criar. uma margem, você coloca o stop com uma margem de balanço do mercado ali, beleza, o mercado pode voltar a te zerar, né? Ou se ele tiver continuar caindo, chacoalhar, continuar caindo, você está posicionado ainda, você não precisa aumentar mais a mão do que você já estava, né? Sim. Mas você pode continuar aproveitando o movimento do mercado. Né? Porque ali, ó, você zerou, show de bola, você está com PM super bom, 5,203, estamos falando aí quase 140 pontos a favor, show de bola com 4 contratos, mas podia ter aproveitado um pouco mais a operação se você confiasse que num stop ali que te deixaria mais tranquilo e deixaria o mercado chacoalhar a seu favor Sim. ali. Mas uma coisa que eu notei também, você falou do S&P, eu não consigo ver ele na tela aqui, mas o índice também ali, ele parou em meio de alta ali, não sai daquilo também. Sim, Então mostra que exatamente. o mercado talvez esteja começando a realizar, né, o movimento. Vamos lá. Ó, 77, 76. Você está com 4 ali ainda, perfeito. Tá vendo o que eu falo? Ó? Se você tivesse simplesmente deixado um stop, ele não teria pego seu stop, você só estaria arrastando e você estaria com a mão, sei lá, estava com 10, pelo menos. 10 a 14 Exatamente. contratos ali. Tá? Então poderia só ir gerenciando o stop. Tá? Começa a trabalhar isso. Porque aqui a volatilidade da notícia já passou. Sim. Então não tinha aquela desculpa, não, mas aqui notícia movimenta muito e ia pegar meu stop. Aqui já não tinha isso. Dá para você Sim. colocar uns 5, 6 pontos de stop ali, deixar o mercado correr, de acordo com que ele corresse, só ia arrastando o stop. Não precisa nem aumentar mais a mão. Só ia arrastando o stop até o mercado voltar e te tirar. Que aí é o final de uma operação já. Ó, o mercado no 7,4, 7,5. Mercado querendo voltar para a região do 80. Mas só para ficar claro, eu achei que você trabalhou super bem a operação, aproveitou bem, não protegeu o quanto poderia proteger. Até porque quando você está protegendo, se olhar para o financeiro, não vai te incomodar como te incomodou naquele momento lá. Entendeu? Sim. Porque se você lembrar, você zerou aquele monte de contrato, né? Você zerou aquele monte de contrato, o mercado acho que chacoalhou 1, 2 pontos contra e desabou para baixo. Exatamente. Entendeu? Se você tivesse com o stop ali, sei lá, no 105 ali, que é uma proteção ok, ele não ia pegar seu stop e o mercado ia continuar correndo, o mercado seria outro para você, você teria aproveitado Sim. mais o movimento. Entendeu? Talvez Sim, você teria com enfiado certeza. mais no 90 lá, porque você estaria mais tranquilo, porque você está protegido com o stop, e no 80 aqui você estaria talvez só realizando e tudo mais. Mas ok, sua operação foi boa, cara. Eu sempre falo que não importa quão boa foi sua operação, sempre dá para melhorar. Acho que isso é o mais Sempre. legal. É como a gente pensa na vida, né? Não importa quão bom você é no que você faz hoje, dá para ser melhor. Sempre dá. E esse pensamento a gente tem que sempre cultivar. Mas vamos lá, tá no 70 aí o mercado. Você já zerou mais 2, ó. Ah, não, zerou não. Achei que tinha zerado mais 2. Agora zerou, tá? Zerou mais 2 ali no 5,070, tá com 2 contratos com preço médio a 5,337. Excelente, né? Excelente. Soube fazer médio para frente, soube fazer parcial, soube ser agressivo quando o mercado pediu, se estabilizou um pouquinho quando viu o financeiro. E também duas críticas. Essa questão da desestabilização do financeiro, né, tomar mais cuidado com isso, e a questão do stop, cara. Não colocar stop, ainda mais quando você está com lucro bom, com preço médio bom, isso é super importante. Não tem por que não fazer. Né? Mesmo que você deixe o stop mais largo, porque você não quer ser estopado, né? Porque a gente nunca quer ser estopado, mesmo no lucro, mas é importante proteger de você mesmo. Porque no movimento assim, puta, pega uma UBS da vida ali, ela acha que tá bom o preço médio dela, quer realizar parte do contrato.
Se ela soltar aí 500 contratos a mercado, pronto, vem o mercado inteiro atrás dela, robozada, tudo. E aí a sua operação que estava maravilhosa já fica um pouco mais estressada. Estressada e você não vai querer zerar ela, você vai querer enfiar mais lote. Aí você vai lembrar do financeiro de novo e vai querer aquele financeiro retornar com aquele financeiro. Aí você vai perder o Exato, você vai dobro querer só o seu financeiro que estava antes de volta. E aí é onde entra a bola de neve, médio para trás, e a hora que você vê, você cagou a semana, não foi nem o dia. Exatamente. Perfeito, vamos ver, ó. Tá com 2 contratinhos só, 5,337. Já não vejo você querer vender mais, né? Tá, o mouse está do lado ali. Faltou um stopzinho aí, né? O índice está melhorando, então... Está melhorando não, né? Está reduzindo a sua alta ali. Esse é claramente sinal aí que ele está dando uma realizada, né? Exatamente. O doleta aí também já caiu Nesse em momento, 70. o MA também já estava começando O a S&P estava realizar. voltando. Tá. Exatamente. E stop aí, cadê? Tudo bem que Daqui você a tá só pouco com ele vai 2, aparecer. o PM tá com 300 pontos aí, 200 e poucos pontos, 270 pontos a favor, mas stopzinho não faz mal para ninguém, né? Sim. Mas pelo menos aí você já não estava pensando em colocar mais lote, né? Não, aí eu já estava totalmente já só pensando aonde seria, já estava no botão zerar, já estava assim, realmente acabando a operação. Legal, legal. Legal mesmo. Ó, o mercado já deu aquela enroscada aí, né? Já deu aquela segurada. E não está enroscando que nem das outras vezes que era na mínima, né? Ele já está começando a voltar. Não, já é o estresse do mercado, né? Caiu muito, já precificou já precificou todo o cenário aí. Agora é aquele momento que o mercado vai se estabilizar, sentir, quem está com lucro bota no bolso, né? Ó, zerou ali. Zerou, né? Zerou. Zerou. Não, zerou Não, não, ainda está não, ele dividido não em pegou dois a ainda. ordem. Você pendurou, tá com stop ali, mas não zerou não. O mercado tá para te pegar no stop ali, perfeito, mas demorou, hein? Primeira vez que eu vi você colocando stop no dia, cara. Sim. Né? Zerou. Ó, puta dia bom, ó. 5 pau e 200 num dia aí, numa janela de 20 minutos. Né? Super excelente. E uma coisa que me chama a atenção, que é, acho que assim, ser agressivo, isso é bom, né? Mas eu sempre falo, não adianta nada você ter uma Ferrari e não ter freio, tá? Porque Sim. perfis agressivos como o seu, que é muito do meu perfil, se você não criar algumas travas contra você mesmo, você corre o risco de essa agressividade, quando o mercado voltar agressivamente contra você, você acha que você pode ser agressivo contra ele de novo. Principalmente se você tem lote. E é aqueles dias que você faz médio infinito, né? Aquele médio infinito, e o mercado mostra quem que realmente manda nessa porra toda, que não é você. Tá? Então essas coisas são bem importantes, mas é uma característica muito boa para ser trader, essa agressividade, ir para cima do mercado quando se confia, mas tem que entender que o mercado não anda só para um lado, né? E não sobe em linha reta como não cai em linha reta. Ele tem as voltas dele, tem as realizações, então a gente tem que saber gerenciar bem isso. Tá? Nesse movimento aí que o mercado foi muito a favor, ele só andou a favor. Aí. Desde quando você entrou lá em cima, só andou a favor. Né? Então você gerenciou bem. Um dia eu quero ver uma tela sua quando o mercado vem contra também. Como que você gerencia bem isso? Tá? Até para perceber se por algum motivo você faz muito médio para trás, se você estopa, porque você gerenciou muito bem a operação, mas porque ela andou a favor. Isso perfeito. Isso não tira o seu mérito, tá? Não é isso que eu estou falando. Mas me incomodou muito o fato de, em momento algum, você ter stop nas operações. Tá? Então, essa é uma coisa que, se eu tivesse que pontuar, a coisa mais importante de hoje é, cara, gerencia stop. Mesmo que você coloque um stop longo, é um stop de proteção da operação. Você vai devolver um pedaço do lucro, mas pelo menos você não vai devolver todo o lucro e não vai correr o risco de devolver dinheiro da conta. Tá? Então, acho que isso é muito importante. A característica de ser agressivo, ela é fundamental, acho super importante, eu sou muito e
Já paguei muito preço por isso, mas aprendi a ir gerenciando e hoje em dia eu tenho regras contra mim mesmo, tenho travas contra mim mesmo e isso me faz ter muito bons resultados porque pela agressividade, né? Mas também aprendi a ter o controle, coloquei um freio na Ferrari, tá? E, então isso é bem importante, acho que isso que é um ponto que você tem que levar bem em consideração. E lembra de uma coisa, evita o financeiro. Tá. Realmente financeiro incomoda, é chato. E mais uma vez, puta, olhei o financeiro. Olhou o financeiro está dentro do que você de fato queria ou mais do que você queria buscar no dia, cara, pega e faz um loss from top. Coloca lá um stop. Quanto que dá 20% dessa posição aqui? Coloca um stop lá e deixa. Se o mercado continuando a favor, você gerencia a posição, né, fazendo as parciais e zerando a sua ordem. Se o mercado voltar lá, você devolveu 20%, mas esses 20% não estragou seu dia e você continua com mais do que a meta que você estava buscando. Tá? São detalhezinhos que a gente faz, cara, que mudam completamente o nosso dia. E detalhe, quando você faz isso uma vez, puta, pegou meu stop, você olha para o financeiro e fala, opa, financeiro ainda é mais do que eu faço normalmente e mais do que isso. Você vai passar uma mensagem positiva para o seu inconsciente, para a sua confiança, que é assim, puta, eu gerenciei bem minha operação. Independente dela ter voltado para trás, eu não deixei acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Payroll na última semana, que Exatamente. você aproveitou todo o movimento de ida, mas não soube gerenciar a ordem, não tinha stop e tudo mais. Se você tivesse stop na máquina, você tinha se fudido no Payroll? Não, claro que não, porque ele voltou assim, de escada, foi totalmente devagar, porém, não tinha stop na máquina. Você viu que você foi Um dos maiores devolvendo o erros. lucro, não, vou só recuperar um pouquinho do lucro. Devolveu mais um pouco, a hora que viu, o mercado já tinha Exatamente. tomado tudo. Né? É padrão de Exatamente. quem é mais agressivo, bota a porra do stop na tela. Tá? Isso é Tá. fundamental. Do resto, cara, eu acho que você está mandando muito bem, tem atitude, não tem medo de colocar lote no mercado, faz parcial, aceita o lucro, tá excelente. Mas bota a porra do stop na tela que vai te proteger muito, vai te dar mais confiança ainda do que você já tem. Né? E parabéns por fazer a leitura certa do cenário, para mim foi claro ali, você fez a leitura, foi perfeito, foi o time perfeito em cima disso. Tá? Então, no resto você está sensacional. Só esse detalhe aí que eu, principalmente de Um pendurar detalhe o muito stop na importante, tela. né? Detalhe que mas você sabe que as Muda coisas tudo. grandes estão nas pequenas, né? Tá nos detalhezinhos, que é o que vão fazer diferença para ao longo da sua carreira. Para daqui a pouco você não está batendo 10, 20, 30 do mini, tá batendo 10, 20, 30 do cheio, Sim. tá? Só que se você não tiver gerenciamento, aí você vai ver o que é machucar. Tá? Sim. Então, essa questão é muito importante. E é um detalhe simples, coloca a porra da ordem ali, faz uma medição ali de 20% quando você aceita devolver, coloca o stop e deixa correr, cara. Finge que não existe e continua fazendo o que você tem que fazer. Se o mercado voltar ali, ele te zera e você continua com o seu prêmio. Que acho que isso é importante. Sim. Certo? Certinho. Cara, obrigado. Obrigado mesmo Que aí. isso. Obrigado você por analisar a tela de todo mundo, que Mas sensacional. é um Sensacional. prazer, cara. É um prazer. Acho que eu sempre falo que eu estou fazendo por vocês o que eu gostaria que alguém tivesse feito por mim. Né? Então eu posso fazer, então a gente faz. E é um prazer, porque isso ajuda você, que está sendo analisado, e ajuda o pessoal de casa, né? Que às vezes passa por isso e não tem ninguém para dar um toque, dar uma referência e tudo Sim. mais. Então, acho que é um ganha-ganha, né? É bom para você, é bom para todo mundo que está assistindo. Eu também melhoro sempre. Eu sempre falo que isso aqui também me ajuda, me melhora. Eu repenso algumas coisas, como eu faço, como eu deixo de fazer. Tá? Então, acho que isso é muito legal. Então, é positivo para todo mundo. E então, te agradeço mais uma vez pelo seu tempo, pela coragem. Né? O pessoal, tem gente que tem vergonha. Eu tenho vergonha de evoluir, eu tenho vergonha de regredir. Né? Se tem qualquer coisa na vida que possa, mesmo que exponha alguma coisa errada que eu estou fazendo, eu prefiro aprender com aquilo do que ficar me escondendo e fingindo que uma hora vai passar. Não vai passar se você não olhar de frente para aquilo. Tá? Então, parabéns aí pela coragem de disponibilizar sua tela. Isso é positivo para você. O cara que mais ganha com tudo isso é você mesmo. Certo? Exatamente. Eu acho que o Analisando Operações, ele ajuda todo mundo, né? Você sempre acha alguma coisa que você faz ou deixa de fazer na tela dos outros. Então, os comentários são muito importantes de todos. Então, é sensacional mesmo poder ter a tela avaliada por você. Eu fico feliz também, pode ter certeza disso, viu? E o pessoal de casa aí,
Deixa seu like aí, dá seu like, mostra o quanto esse conteúdo é importante. Deixa seus comentários aí, o que você achou, você comete, que erro você comete, não coloca stop também, puta, devia ser mais agressivo. Se você analisa o cenário para tomar uma decisão, se você está atento quando tem uma notícia, você sabe o resultado, o reflexo que essa notícia pode ter, deixa seu comentário aí, que acho que é sempre importante para todo mundo que está assistindo o vídeo, para quem vai ler depois. Eu geralmente respondo os comentários, então acho que é super legal. E também dá seu like aí, que mostra que o quanto isso é relevante para que chegue mais pessoas isso tudo, tá? Então, e quem não segue o canal, siga o canal, sempre tem conteúdos muito importantes. Toda terça-feira tem Analisando Operações e depois tem outros conteúdos, reunião matinal, panorama de encerramento, podcast. Agora tem uma série nova também com o Luan, então, analisando o relatório. Então, pô, só não dá certo quem não quer. Acho que essa é a grande realidade. Então, faça a sua parte. Matheus, obrigado mais uma vez, né? Continue firme e forte, está muito no caminho, só toma cuidado com esses itens que a gente comentou e vai para cima que esse mercadão é seu aí, viu? Tem muito que brilhar dentro desse mercado aí, tá bom? Obrigado, Jeff. Pessoal de casa, beijo para vocês, até a próxima. Beijo, pessoal.